Irmãos, o nosso tema de hoje, a mentira amiga. Você é amigo da mentira? Ô, bênção, a Elisa disse que não, aleluias. E a mentira, você a considera como uma amiga? Como uma válvula de escape? Como uma necessidade no teu viver, talvez na tua vida profissional, conjugal, enfim, em toda a tua existência? Será que a mentira faz parte de alguma forma da tua vida? Será que ela já se manifestou, você já fez uso dela e deixou por isso mesmo? Mas eu precisava mentir, porque se eu não mentisse, como resolveria esta situação ou aquela situação? Às vezes, irmãos, nós somos levados a entender que uma mentirinha bem pequenininha não faz mal a ninguém. Não é verdade? Uma mentira bem contada não faz mal a ninguém. Mas pode até não fazer mal ao teu próximo. Pode até ser relevada pelo próximo. Pode até ser aceita como verdade, todos entenderem que de fato é uma verdade. Mas eu quero falar para você que, mesmo que não faça mal a terceiros, ela é extremamente danosa àqueles que fazem uso dela. Irmãos, a mentira afasta o homem completamente de Deus, a mentira afasta o homem do céu. A mentira tira o homem do caminho de Deus e o leva para o caminho do inimigo, para o caminho de Satanás. A palavra de Deus, amados, faz severas recomendações quanto ao uso da mentira. Ela condena de forma severa. Ela chama-nos a atenção para uma vida verdadeira, para uma vida real, para uma vida na qual a verdade é o norte da nossa vida. Até porque aquele que nós servimos, aquele que é o nosso Senhor, é a verdade. E nós, como imitadores de Cristo, como um em Cristo Jesus, não podemos, de forma alguma, permitir que toda sorte de falsidade, de mentiras e coisas semelhantes encontre lugar no nosso velho coração. Nós não podemos dar lugar, não podemos. Amados, a mentira, ela é saborosa, ela é gostosa, ela livra a tua face, tua cara de situações difíceis, mas ela tem o grande poder de condenar o homem ao inferno. Ela tem o grande poder de condenar o homem ao sofrimento eterno, ao inferno. Ela é condenatória. E nós não podemos de forma alguma, irmãos, nós como servos de Deus, de forma alguma podemos dar lugar à falsidade. Nós não podemos abrir espaço para a falta de verdade. Sim, somos do grupo da verdade. Oh, glórias! O nosso comandante, ele é verdadeiro. Nós somos daqueles que é sim, sim, não, não. Seja qual for a consequência que esta verdade possa resultar. Mas o que nos importa é honrar, é glorificar o nosso amado Jesus acima de todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 25, ouça o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 4, versículo 25, ouça com atenção. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, a palavra é clara. Mas pastor, existem outros textos que confirmem esta palavra? Sim, diversos. E vamos vê-los. No entanto, se em toda a palavra de Deus existisse apenas este versículo, condenando a mentira, era suficiente. Haja vista que a palavra de Deus é verdadeira, é real. Ela é real, ela é digna de inteira aceitação, mesmo que seja apenas um versículo. Portanto, seria suficiente para que nós pudéssemos viver a verdade acima de todas as coisas. Mas antes de nós iniciarmos, prosseguirmos com a palavra, nós vamos orar. Vamos buscar a direção de Deus. Senhor, fala conosco, meu Deus.
Ô Senhor, ensina-nos para que nós possamos viver a Tua verdade acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Irmãos, a palavra é clara, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que reuniam-se em Éfeso e diz: por isso, deixe a mentira. Irmãos, nós não podemos de forma alguma negar. Nós não podemos de forma alguma andar contrário a esta afirmação do apóstolo Paulo. Se porventura você ainda faz uso da mentira, se ela mostra-se presente até por uma boa causa, muitos mentem por boa causa, contam mentiras por necessidade. Enfim, não mentem apenas por mentir, mas porque muitas vezes, entre aspas, é necessário. Mas, para o servo de Deus, não há necessidade, não há nada mais importante do que vivermos a vontade do Senhor. Porque é Ele que supre as nossas necessidades. A partir do momento que alguém conta uma mentira para tentar resolver uma situação, ele perde o contato com Deus. E aquele que resolve as nossas situações difíceis, o Todo-Poderoso, afasta-se de nós. Nós nos afastamos dele. Haja vista que o pecado é gerado e o pecado afasta o homem do Todo-Poderoso. E como podemos ter a mão de Deus em nossas causas se nós estamos agindo com ferramentas, com armas contrárias à sua vontade? É preciso estarmos atentos a esta realidade. Diz a palavra: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Amados, a mentira, ela mostra-se de muitas formas. Uma delas é o falar. Você fala, você mente, você conta a mentira, você profere palavras mentirosas, você falta com a verdade através das palavras. Mas também a mentira apresenta-se em ações, em atitudes, em formas de agir, em colocações que você não faz uso das palavras, porém, dá a entender situações que não são reais na tua vida. Também é uma mentira. Nós não podemos viver de forma alguma fora da realidade do Todo-Poderoso. E essa palavra chama-nos à verdade de Deus. E Êxodo capítulo 20, versículo 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Veja, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falsas palavras, falsas afirmações. Não conte mentira contra o teu próximo ou ao teu próximo. Tudo dentro desse contexto, e nós temos que observar essa verdade do Senhor. Irmãos, quando nós fazemos uso da mentira, quando nós contamos mentira, seja você crente ou não crente, seja você sacerdote ou não sacerdote, seja apóstolo, pastor, presbítero, diácono, enfim, seja qual for o teu cargo eclesial, enfim, não importa. Quando você faz uso da mentira, você está negando o exemplo de Cristo Jesus na tua vida. Você está contrariando o exemplo de Cristo. A palavra chama-nos atenção em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Como eu disse antes, um passeio na palavra. Ouça, Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com os seus feitos. Veja que interessante, amados. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Irmãos, quando nós nascemos de novo, quando nós passamos pela conversão, quando o Senhor nos envolveu com a sua graça, com a sua misericórdia, diz a palavra que foi gerada uma nova vida. Nós somos novas criaturas, e como nova criatura que somos, e como nova criatura, nós temos que seguir o exemplo de Cristo Jesus em todas as áreas. Nós não podemos de forma alguma, amados, abrirmos parênteses na nossa existência
parênteses nos quais encaixamos a falta da verdade, a mentira, a falsidade, coisas semelhantes. Nós não podemos de forma alguma, mas preste atenção, de forma alguma, não há a menor possibilidade vivermos de forma contrária àquilo que Deus quer, àquilo que o Senhor deseja. E é preciso estarmos atentos a esta realidade. Portanto, quando o homem mente, ele não segue o exemplo de Cristo. Na verdade, ele contraria a vontade do Senhor. E vemos, amados, que o Senhor, além de condenar a mentira, ele detesta, ele abomina. Quero que vocês ouçam Provérbios capítulo 12, versículo 22. Ouça com atenção o que diz a palavra de Deus. Salomão já afirmava 3.000 anos atrás, aproximadamente, que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. Não é clara a palavra, irmãos? Existe dúvida? Fica porventura, eu não consegui entender, eu não consegui compreender. Irmãos, a palavra é clara. Mas é o Antigo Testamento. Pastor, é o Antigo Testamento. Nós estamos debaixo da nova aliança, tempos da graça. Paulo, debaixo da nova aliança, tempos da graça. Salomão, debaixo da antiga aliança. Mesmo assim, desde aqueles tempos, a mentira era condenada pelo Todo-Poderoso. Portanto, continua sendo condenada. Na verdade, amados, ela é abominável. Abominar é mais do que detestar. É algo terrível. É algo, meu Deus, como definir abominável? É algo extremamente desagradável aos olhos do Senhor. Os lábios mentirosos são abomináveis. O Senhor detesta a boca. Ou seja, aqueles que fazem uso da mentira. Isso é mais sério do que parece, amados. É mais sério do que parece. Tem peso de condenação eterna. Tem peso de castigo eterno. Mas, pastor, todo mundo conta mentira. Todo mundo mente. As músicas são mentirosas. Os pastores estão nos púlpitos mentindo com suas ilustrações, com as suas histórias fictícias, com aquilo que contam muitas vezes inventado para emocionar a igreja. Também é mentira. Esses são detestáveis aos olhos do Senhor. O Espírito de Deus não precisa de uma palavra falsa, fictícia, mentirosa, para mover no coração das pessoas. Infelizmente, muitos sacerdotes não compreendem isso. E eles levam as pessoas às emoções, muitas vezes às lágrimas, com as suas histórias mentirosas, mas com peso de verdade. Porque eles as contam como se fossem verdade. Principalmente os testemunhos que são de forma assustadora, aumentados, eles são potencializados. O cara passa por um probleminha pequeno e conta como se fosse algo extraordinário, grandioso. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas fazerem assim? São mentirosos. O Senhor não está com esta pessoa. É preciso cuidado. Você que é pregador da palavra, cuidado com as tuas histórias, com aquilo que você conta no púlpito da igreja. Bom é ministrar a palavra. Você não corre o risco de contar até mesmo mentira de terceiros. Fique atento com as suas ilustrações, com as suas histórias de púlpito, porque o Senhor abomina toda sorte de mentiras. Amém? Mas há um fato ainda mais terrível. Se as pessoas levassem a palavra de Deus a sério, lamentavelmente nem sempre a levam, mas se levassem a palavra de Deus a sério, eles entenderiam essa afirmação de Jesus. João capítulo 8, versículo 44. Versículo 44, João capítulo 8. Ouça o que disse Jesus. Vós sois do diabo,
que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, a palavra de Deus afirma de forma clara que Satanás é o pai da mentira. Na verdade, são palavras de Cristo. Cristo afirma de forma clara, para não deixar dúvidas, que Satanás é o pai da mentira. Se porventura, e nós cremos nisso porque nós cremos na Bíblia, se porventura a palavra afirma que Satanás é o pai, como é que você pode fazer uso desse expediente? Como é que você pode fazer uso para tentar justificar alguma situação? Aqueles crentes espertos, porque o mundo é cheio de espertos. Oh, meu Deus! Mas crente esperto não entra no céu, gente. Crente esperto no aspecto de astuto, não entra no céu. Mas há muitos crentes que fazem o seguinte, eles entendem o seguinte: aí eu vou contar essa mentira, depois eu me arrependo, confesso o meu pecado, me acerto com Deus. A prática do pecado não é justificável em nenhuma hipótese. Seja qual for a prática do pecado. Seja ela qual for, irmãos. Ah, mas eu amo tanto a minha namorada, eu vou praticar atos íntimos com ela porque Deus sabe que é por amor. Olha, seja por amor ou qualquer outro motivo. Se você não é casado, mas tem relações íntimas com o seu parceiro, você está pecando contra Deus. E Ele não entende essa história. Ah, o Senhor sabe, Ele sabe que é pecado e ponto final. Porque Deus é justo e a palavra do Senhor é justa. Portanto, amados, nada justifica o pecado deliberado. Às vezes até cometemos o pecado, passa desapercebido, falamos o que não devíamos, às vezes até mentimos. Sim, acontece isso. Você mente até por descuido. Você abre a boca e a boca fala e você não vigia no momento, você não conserta. Depois que você cai em si, poxa, errei. Tudo bem, aí é possível acertar com o Senhor. Acerte também com aquele para o qual você contou a mentira. Eis a parte difícil. É preciso reparar o erro. É preciso reparar o erro. Quem roubou, que devolva. Zaqueu fez assim. Matar, não tem como devolver a vida, mas, dentro do possível, que recompense a família. Se você fez qualquer tipo de pecado que trouxe danos a terceiros, necessário é procurar acertar-se. E a mentira chama-nos atenção para isso. Se porventura há mentiras abertas na tua existência. Ah, pastor, já confessei a mentira, mas o capeta te acusa, não é? Ah, já confessei a minha mentira ao Senhor, mas o capeta, vez ou outra, joga na tua cara, mentiroso. E você baixa a cabeça, porque não tem o que fazer, você é mentiroso. E você sabe, porque o Espírito Santo não confirma no teu coração que recebestes o perdão. Porque quando nós somos perdoados, o Espírito Santo nos confirma o perdão. Sabe por que Satanás joga na cara? Porque ele sabe que teu pecado está em aberto. Que você não se humilhou, você não foi ao encontro, você não correu atrás para tentar acertar aquilo que você falou de forma falsa. Irmãos, a vida cristã é assim. Nós temos que ser exemplos em todas as situações. E aquilo que está ao nosso alcance, preciso é que seja reparado. Não pense de outra forma, irmãos. É dessa forma que está na palavra de Deus. O Senhor perdoa? Sim, perdoa. Mas cabe a nós buscarmos o perdão e entrarmos com a verdade em todas as situações. Ainda, Salmo capítulo 101, versículo 7. Ouça as palavras do salmista, Salmo de Davi. Ele disse: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá
ante os meus olhos. Ele refere-se ao Senhor. Amados, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. A palavra, irmãos, também chama-nos a atenção para que possamos entender que a mentira nos exclui da presença de Deus. A mentira, ela exclui aqueles que fazem uso dela, da presença do Senhor, da graça de Deus, arranca-os da presença do Mestre. É isto que diz a palavra e nós precisamos estar atentos a esta realidade. Ainda, Apocalipse capítulo 22, versículo 15, olha só as consequências da mentira. Primeiro, as pessoas tornam-se filhas do diabo, e as consequências são terríveis. Elas são excluídas da presença de Deus, e por fim, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Fora de onde? Do paraíso. O texto refere-se ao céu. O texto refere-se ao céu. Portanto, amados, aqueles que não se acertarem com o Todo-Poderoso, impossível que acesse o céu, que sejam salvos. É sério, amados? Muito sério, não é? Só que muitas vezes nós não vemos a mentira com tamanha seriedade. A sociedade, irmãos, ela releva o peso da mentira, até porque não leem a palavra, não amam o Senhor, não vive a verdade do Todo-Poderoso. Portanto, é impossível que ande segundo aquilo que Deus quer. Nós somos chamados para sermos luz sobre a face da terra, sermos sal sobre a face da terra. Nós temos o dever de fazermos a vontade do Senhor em todos os aspectos. Eu quero ainda chamá-los a atenção para 1 João capítulo 2, versículo 4. Ouça, 1 João capítulo 2, versículo 4. Veja que interessante esta parte. Muitos são mentirosos porque dizem obedecer a Deus, porém as suas práticas não correspondem com aquilo que Deus exige. Veja, 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço. Presta atenção, você conhece Deus? Nós conhecemos o Senhor? Ouça. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Irmãos, Deus é sério, Deus é justo, Deus não é para brincarmos. Diz a palavra que Ele é fogo consumidor. Deus é sério. Mas é bom nós meditarmos um pouco a respeito dessa afirmação do apóstolo João. Ele diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Na prática, irmãos, na prática, isto é o seguinte, para que nós possamos entender essa afirmativa, ela é muito simples. Na prática é o seguinte, João está afirmando, segundo a palavra de Cristo, que aqueles que dizem que ama ao Senhor, você ama Jesus? Então é para você. Eu amo a Cristo? É para mim. Nós que amamos o Todo-Poderoso temos a obrigação. A obrigação, irmãos, é compulsório. Não é, eu escolho. Não, não é dessa forma. Não é facultativo. É compulsório. É uma obrigação. Eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nós que somos de Cristo temos a obrigação de guardarmos os mandamentos do Senhor. Vivermos segundo a palavra. Que os nossos passos sejam firmados em Cristo, acima de tudo em Cristo, porque Ele é a rocha, Ele é a verdade da nossa vida,
Ele é tudo, amados, na nossa existência, Ele é tudo, Ele é o norte. Sabe o que significa o norte? Ele é a nossa direção. Somente a nossa direção, a bússola aponta sempre para o norte. Eis aí o porquê que Cristo é o norte, Ele é o norte, a bússola aponta para o norte. A nossa vida precisa apontar para o norte, apontar para Jesus. Em todos os aspectos, irmãos. E o que nós temos visto nesses últimos tempos é uma igreja que não ama Jesus. Uma igreja que muitas vezes está longe da verdade do eterno. Mas cantam por aí que conhecem a Cristo, que amam a Cristo, que são de Cristo, que morreram para Cristo, que são cheios do Espírito Santo do eterno, porém o pecado marca estas vidas. Amados, se nós somos servos de Deus, cristãos, nós temos a obrigação de amar o Senhor e guardar a sua palavra acima de todas as coisas. Disse Jesus: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E um pouco mais à frente, quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Veja que interessante, Jesus fala assim, João ratifica a palavra e chama-nos a atenção para uma vida aos pés, guardando os mandamentos, a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Nós temos que conhecer a palavra, vivermos a palavra, porque o tempo de vivermos como crentes fakes, talvez nunca houve, porém passou. Não é mais tempo para isso. Hoje o Senhor quer homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, que vivem a sua palavra acima de todas as coisas, que o busque em primeiro lugar, que o ame acima de tudo. A palavra é simples, extremamente simples, só não entende quem não tem ouvidos para ouvi-la. Amém? Portanto, nós temos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que praticar a palavra do Todo-Poderoso com todas as nossas forças. Amados, evangelho de aparência não serve. Evangelho de aparência não serve. Evangelho marcado pela falsidade, por falsas doutrinas. Evangelho direcionados ao próprio homem. Aquele evangelho antropocêntrico, do homem para o homem. Aqueles que estão à frente falam aquilo que aqueles que estão na cadeira querem ouvir. Que enche os seus corações de alegria, de emoções. Deixa-os arrepiados. Seus corações são cheios de falsas, vãs promessas. E eles, aqueles que ouvem, fincam os seus pés nessa terra e não querem saber de considerarem como verdadeiros os mandamentos de Cristo e praticar aquilo que está expresso na palavra. Amados, é tempo de vigilância. Vivemos os tempos do fim. A palavra diz, é uma das profecias com relação à brevidade da volta de Cristo, que nos últimos tempos surgiriam os falsos profetas, que falariam aquilo que o povo quer ouvir e os isentariam da necessidade de observar os mandamentos do Senhor para que o Eterno fosse, de fato, o Senhor destas vidas, que eles estivessem sob o senhorio de Cristo Jesus. Nós temos que vigiar, porque os dias são maus. Os tempos são extremamente enganosos. Só que nós que conhecemos a palavra, não podemos nos deixar enganar pelos espíritos imundos que estão por aí. E estão infiltrados. E usam muitos sacerdotes como cavalos. Literalmente, cavalos. E esses levam milhares, centenas de milhares, milhões, quem sabe centenas de milhões, ao engano, a afastarem-se da presença do Senhor.
É o evangelho mentiroso, irmãos. Mais uma vez, 1 João capítulo 2, versículo 4, para que você possa guardar essa afirmação no coração. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Amém? Irmãos, nós não podemos, de forma alguma, considerar a mentira como uma amiga. Não considere a mentira como amiga, como um expediente que está diante de você que, quando necessário, você pode abrir exceções e lançar mão dela, porque Deus entende. Não, não faça isso. Você está buscando a separação da presença do Senhor, estará debaixo de condenação, e cujo fim certamente será terrível. Queridos, a palavra é clara, a palavra é verdadeira, e nós temos que permitir que ela encontre lugar no nosso coração. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 25, vamos mais uma vez ver este texto, para que também fique gravado em nosso coração. Disse Paulo à igreja de Éfeso, e a nós por extensão, ele diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Quem é o teu próximo? O patrão, esposo, filho, pai, mãe, amigo, enfim, seja quem for o teu próximo, fale sempre a verdade. Sempre a verdade. Sempre a verdade. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tem esse detalhe também. Claro, a palavra que é direcionada à igreja, onde há uma irmandade, somos irmãos em Cristo Jesus, portanto, nós temos que, ainda mais, não há uma segunda hipótese, mas ainda mais, sermos verdadeiros com aqueles que são nossos irmãos, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Diz a palavra que é necessário seguirmos o exemplo de Cristo. Somos novas criaturas. Não podemos mentir uns aos outros. Colossenses 3:9. Ainda que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Salomão, há 3.000 anos atrás, já fazia esta afirmação. Provérbios 12, 22. Diz a palavra de forma clara e explícita, para estremecer as bases do crente fiel. Se você é fiel e não sabia disso, agora você já sabe que Satanás é o pai da mentira. Consequentemente, quem faz uso da mentira torna-se filho do diabo. Fique atento a isto, é muito sério. E estes serão excluídos da presença de Deus e não herdarão de forma alguma o céu no dia final. Diz ainda, amados, que nós que amamos a Cristo, que somos de Cristo, temos que sempre falarmos a verdade, porque se porventura fazermos uso da mentira, fica claro, fica explícito que nós não conhecemos o Senhor, que nós não somos o Todo-Poderoso. Amém? Portanto, jamais tenha a mentira como amiga, como expediente usável. Não, não é. Mas se você deseja ir para o inferno, faça bom uso dela. Eis o fim dos mentirosos. Amém? A palavra assusta? Só um pouquinho, não é? Mas quem assusta é Deus, porque Ele diz que há de julgar a cada um de nós, e nós precisamos estar preparados para o julgamento. Oh, meu Deus, que sejamos encontrados justos, justificados no sangue do amado Jesus. Oh, glórias! De hoje para frente, se porventura você fazia uso, se era um expediente comum na tua vida, que não seja mais. Pague o preço por amar a Cristo, por ser de Cristo, por viver
como habitação do Espírito Santo de Deus. Oh, glórias! Aleluias! Nós vamos orar, vamos clamar para que Deus conserve no nosso coração esta palavra. Senhor, muito obrigado pela revelação que Tu tens nos dado através da palavra. Ensina-nos, ó Deus, para que em todos os aspectos possamos praticar a Tua vontade, viver segundo a Tua vontade. Oh Deus, guarda-nos, guarda nosso coração, guarda nossa boca, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 1102.